Bem, pessoal, boa tarde. Bem, estou aqui para falar do primeiro item da pauta de hoje, um projeto de grande importância para o Brasil. Se trata do programa Mover, que vem a estimular, incentivar uma neoindustrialização, fazer com que os veículos sejam sustentáveis e colocar também o nosso país na mesma página de desenvolvimento e de descarbonização que o planeta responsável pede. Então a gente vive um momento que eu posso dizer, não sou nem tão velho assim na política, mas eu observo que agora o assunto clima é um assunto que vai estar presente, não apenas nas eleições nacionais, mas nas municipais, tendo em vista que o próprio homem, através de suas atitudes, fez com que esse clima tivesse mudanças e, infelizmente, as consequências já chegaram. O Brasil, que sempre foi conhecido por uma terra sem desastres naturais, já não pode mais dizer a mesma coisa. Então, fruto desse projeto, que é um projeto muito bem elaborado, feito pelo governo federal, em um primeiro momento através de uma medida provisória, principalmente através do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, capitaneado pelo ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin, também com grandes debates com todos os setores envolvidos, para que fosse colocado um instrumento que não engessasse, pelo contrário, incentivasse e estimulasse essa nova tecnologia. Hoje nós iremos, com certeza, dar um passo importante na agenda do desenvolvimento do nosso país. E aqui eu estou à disposição dos senhores para fazer a pergunta que quiserem. Bem, como eu falei, o assunto principal deveria ser esse, que, no meu ponto de vista, é algo que vai colocar o país em uma nova fase, mas esse outro assunto, que é o assunto de grande interesse nacional desde a semana passada, quando a imprensa noticiou e o povo brasileiro foi surpreendido ao ser inserido na Câmara Federal um assunto que aqui eu já informo, considerei e considero estranho ao assunto mais importante, que é o programa Mover, ao querer taxar em 20% as compras internacionais que tem um valor até $50, ao mesmo tempo em que eu já informo que será retirado do texto que será apresentado no relatório esta parte, por ser um corpo estranho, uma artimanha legislativa, e que esta casa não pode, e está escrito no nosso relatório isso, se colocar numa situação de que não pode debater o que é realidade. E a realidade é um projeto de estímulo e incentivo à nova modernização de veículos no país, que não tem nada a ver com a taxação das comprinhas. Bem, o relatório ele não faz qualquer menção, ele não insere, pelo contrário, ele retira aquilo que vai ser considerado um corpo estranho, uma artimanha legislativa, que não faz parte do projeto original, que é falar sobre o Mover, uma nova forma de estimular e incentivar automóveis sustentáveis, que não tem nada a ver com esse tema específico. Então, esse assunto será tratado e deve ser tratado de maneira apartada, deve ser muito mais debatido, e aqui eu quero chamar também a nossa responsabilidade, porque o Brasil ele tem que ter essa constante preocupação na segurança jurídica. Se os senhores fizerem uma busca, vão encontrar que há pouco mais de 9 meses, esse foi o assunto do momento. O governo tentou taxar as blusinhas e voltou atrás, mas não voltou atrás apenas e deixou para lá. Ele criou um programa que se chama Remessa Conforme. Nesse programa Remessa Conforme foi inserido a cobrança de 17% de ICMS em um acordo feito com o CONFAZ, e todos os estados estão recebendo essa alíquota, ou seja, para participar, para poder vender no Brasil, tiveram as empresas internacionais de varejo se adequar a novas regras muito mais rígidas, inclusive trazendo transparência, e isso foi há 9 meses, um programa que inseriu essa nova cobrança. É necessário, é indispensável que se tenha um tempo mínimo de avaliação para saber se esse programa deu certo. Não podemos trazer uma insegurança de que há 9 meses foi posto uma regra específica e que agora vem mais uma outra taxação, e essa não sendo nem pelo governo, sendo pela Câmara dos Deputados. Então é algo inaceitável para um país sério, que busca estabilidade, que busca ser visto dessa maneira pelo mundo afora,
tratar e colocar um assunto como esse, que tem que ser debatido nas comissões, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui no Senado, nas comissões pertinentes na Câmara dos Deputados, e assim trazer, inclusive, novos critérios, como, por exemplo, o setor do varejo brasileiro pode sugerir, de repente, individualizar esses itens, colocar metas específicas para o CPF, porque não é justo também alguém sair do país, poder trazer $1.000 sem nenhuma taxação por mês, enquanto isso as pessoas que não podem sair do país não poder comprar esses itens bem mais baratos. Essa decisão foi tratada já com os líderes, com o presidente Rodrigo Pacheco. Como isso vai vir agora? É um projeto que vai ser separado, vai ser separado? Bem, essa situação foi tratada ontem. Eu comuniquei ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de como seria o nosso relatório. Eu até aqui peço, realmente, e agradeço à imprensa, que desde sexta-feira passada eu estou me debruçando seriamente sobre esse assunto. Não é um assunto que tem que ser ou que possa ser partidarizado, não é isso. A gente está falando aqui em dar, sim, mais qualidade de vida ao nosso povo. Então não é um assunto com viés político, é um assunto de viés econômico. E por isso, por ser necessário reavaliar ainda um programa recente, que é o Remessa Conforme, vai ter que se levar um tempo. Existe, inclusive, uma outra oportunidade. Nós temos agora a regulamentação da reforma tributária. Esse é um assunto pertinente para que seja tratado nesse momento. Não de tempos em tempos, ou melhor, de mês a mês, tanto a Câmara ou o Senado estar taxando e criando novos impostos. Bem, o Senado Federal ele tem um protagonismo também em legislar. Nesse não foi o único aspecto, mas vários outros itens, como a questão do gás, que já foi perguntado aqui, petróleo e gás, como a questão do álcool também, que foi afetado, serão suprimidos do texto apresentado e necessariamente deverá ir para a Câmara. Então, essas alterações serão feitas. Nós não devemos nos poldar de fazer o nosso papel legislador, inclusive aqui tranquilizando. Todos os senhores sabem que o programa Mover ele foi instituído por uma medida provisória. O programa Mover ele foi instituído por uma medida provisória. Medida provisória esta, que no dia 31 perdeu a sua vacância, perdeu a sua validade, mas que com o nosso ato aqui, através desse relatório, será também inserido a convalidação de todos os atos feitos durante esse período, trazendo segurança para aqueles que aderiram. E aderiram, de certa forma, de maneira surpreendente, que já investiram, anunciaram investimento de mais de 100 bilhões de reais no Brasil desde a implantação do Mover. Senador, duas perguntas, na verdade. A primeira, eu não entendi se a questão do petróleo e gás vai ser retirado também é considerado uma coisa estranha. E a segunda pergunta é a questão da taxação das compras internacionais. Foi conversado com a Câmara, principalmente com o presidente Lira, porque havia um acordo feito por ele, né? A gente sabe que ele se envolveu pessoalmente na questão, então isso foi conversado? É importante deixar claro aqui, principalmente sobre o petróleo e gás. Conversamos com o ministro de Minas e Energia, conversamos também com o ministro Geraldo Alckmin. Então, este é um ponto que atende ao governo, tendo em vista que pode ser tratado de outra maneira e, se for posto da maneira como está, vai também engessar investimentos internacionais. Quanto à situação de se a Câmara irá ou não colocar novamente a taxação das blusinhas, esta situação cabe à Câmara dos Deputados. Agora, espero que dessa vez não apenas insiram o artigo, mas também insira a digital de quem vai concordar com isso. Não, este assunto não foi tratado e deveria ter sido tratado da Câmara com o Senado e com o governo. Então, o que se foi colocado desde o início foi que houve um acordo do presidente Lula não vetar o acordo de 20% de taxação das blusinhas com a Câmara. Quanto ao Senado, não houve esse tipo de conversa. Então, nós aqui agimos livremente, de acordo não só com o meu convencimento, mas com vários outros líderes em que conversamos, que sabe que não é o momento ideal, não será taxar as blusinhas
que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro, mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente e não permitir um jabuti, uma matéria estranha, uma artimanha legislativa ser colocado em um projeto tão importante como esse e as pessoas serem surpreendidas e, repito mais uma vez, o próprio governo ser desconsiderado, porque, a princípio, o presidente Lula disse que iria vetar. Essa foi a primeira fala. A princípio, foi criado um programa há pouco mais de 9 meses, o Remessa Conforme, que ainda não foi avaliado e que precisa ser avaliado para verificar o impacto que teve e se foi positivo ou negativo. Além disso, repito, trazendo transparência, trazendo também regras, critérios muito mais rigorosos do que se tinha antes. Quanto o governo pretende arrecadar com essa cobrança nas compras de R$50? Bem, aqui nós estamos falando no sentido contrário, né? A gente não está falando que o governo vai taxar. A nossa defesa é que o governo não taxe. Para ele taxar, vai ter que ser novamente inserido este assunto pela Câmara dos Deputados e aí cabe ao presidente vetar ou não. Senador, outra pergunta do governo, o que o senhor ouviu do governo desse justiça? O governo sentou para negociar lá na Câmara. Exato. Do governo, conversei com vários ministros, conversei com o ministro de Minas e Energia, com o ministro Alckmin, que demonstraram interesse nas suas pautas. O ministro Haddad também, que pontuou realmente que seria uma forma de incrementar no orçamento da União, sem dúvida nenhuma, pontuou, fez toda a história dessa cobrança e eu também considerei muito o que ele falou. Tanto que essa questão da remessa conforme é algo que eu considero primordial para que se faça uma avaliação. Então, a Fazenda com certeza quer arrecadar mais. E o que nós estamos colocando aqui é que vai ser tratado em um outro momento. Inclusive, pode ser até na própria regulamentação da reforma tributária. O que nós não tivemos aqui foi um fechamento unilateral, mas sim algo compartilhado. Então, aqui o nosso posicionamento é esse. Inclusive, vamos ao plenário. Então, quem se manifestar contrário vai ter que apresentar um destaque nesse assunto, vai ter que levantar a sua bandeira, e aqui eu acho que não vai ser uma bandeira partidária, porque tem senadores de todos os lados pedindo para que o relatório fosse nesse sentido de retirar a taxação das blusinhas. Senador, o governo e a oposição então concordaram com essa questão de tirar esse emenda da taxação? Bem, eu fui procurado principalmente por senadores que vão ter a coragem de se posicionar. E todos esses que querem se posicionar é no sentido de não taxar. Então essa hoje é a maior procura que eu tive durante esse período. Se alguém pensar diferente, vai ter que se explicar dentro do plenário. Senador, como primeiro item da pauta, tem consenso então para aprovar o texto? Nós vamos sentir isto, tendo em vista que não é apenas um item específico. Vou puxar novamente vocês para o assunto principal de todos, que é o programa Mover, que é um programa que visa investir mais de 20 bilhões de reais em créditos tributários. Então, isso é um grande estímulo para a indústria automobilística sustentável. Então, esse é o grande foco, sem dúvida nenhuma. Mas, na Câmara, de última hora, pelo menos as informações que nos passaram, foi que foram inseridos alguns outros instrumentos, artigos, que fugiam aquilo que era proposto pelo projeto, como, por exemplo, a questão do gás e petróleo, como a situação do álcool, que hoje no Brasil ainda vai ser necessário durante muito tempo se ter um sistema híbrido, um sistema flex, que possa também trazer essas novas tecnologias para andarem na mesma linha. A questão do álcool, que tem um componente específico que foi inserido entre os artigos e que ao aprovar na lei faria com que o álcool tivesse uma sobretaxa, ou seja, desestimulando um produto que a própria lei visa estimular. É a preocupação não apenas do tanque à roda, como se é conceituado, mas sim do poço à roda, né? Ou seja, o carro por completo. Então, a emissão de gases no efeito estufa, observando também sua extração mineral, é o que nós estamos fazendo para estimular o nosso álcool, que é um combustível limpo, é um combustível que o Brasil tem
uma grande dependência, mas que também tem grandes fornecedores. Senador, um aliado do presidente da Câmara na Câmara dos Deputados, ele principais articuladores da matéria da taxação. Como é que fica isso na República de Alagoas? Bem, eu acredito que alguns aqui me conhecem. O que me trouxe aqui foi a minha independência e a minha coerência. Então, um momento como esse, querer aumentar impostos, querer penalizar, principalmente, aquelas pessoas que não têm acesso a alguns produtos porque chega muito caro ao país ou porque não sai para o exterior, não conta comigo. Então, eu repito, isso aqui é uma construção não individual, mas coletiva. E a gente não pode deixar assuntos políticos regionais tomarem conta do país. Bem, os senhores e as senhoras conhecem muito bem o presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco. Posso resumir em uma palavra, ele é uma pessoa diplomática, é uma pessoa democrática e respeita também o nosso regimento. Então, eu fui designado relator e ele respeitou isso. Então, essa minha apresentação de um relatório será analisado não é mais pelo presidente da casa, vai ser analisado pelos parlamentares, que se for aprovado da maneira como nós apresentamos, ele não vai constar a taxação das blusinhas. Só vai taxar se algum outro parlamentar apresentar um destaque nesse ponto, defender e convencer a maioria dos senadores. Com isso, a proposta retorna à Câmara e tenho certeza que lá terá também um debate diferente do que foi da outra vez, tendo em vista que foi apresentado de uma maneira atropelada, de uma maneira rápida, sem o poder de discussão e surpreendendo também muitos outros parlamentares. Essas são as informações que nos chegaram. O senhor estava falando sobre mover as empresas que já fizeram a adesão ao governo. Voltar para a Câmara vai atrasar todo o processo, não vai prejudicar os produtos. Você conversou com o pessoal da FAB? Conversei. É claro que o interesse de todos seria, nesse momento, aprovado imediato, e esse também era o meu, aprovar o mover. Aqueles itens, é importante dizer isso, aqueles artigos que não forem suprimidos, que não forem alterados, eles já terão sua sequência, ou seja, passará pelo Senado aprovado, não retorna para a Câmara. Só retorna para a Câmara aqueles que não têm o entendimento também dos senadores, para que a Câmara possa reavaliá-los. Tem um movimento que os senadores estão levando o projeto para cá e antes de votar no plenário. Já até apresentaram um requerimento para votar isso, devido ao antigo primeiro da tarde e do plenário. Você acha que esse pode ser o caminho ou vai votar hoje no plenário? Eu acho que esse caminho pode ser feito e deve ser feito no que se refere ao corpo estranho, no que se refere ao assunto que não diz respeito ao mover e que há divergência e que há necessidade de amadurecer. O mover está há mais de 1 ano e meio sendo trabalhado. O mover ele já vem de uma medida provisória, já é do conhecimento de todos os senadores. Esse assunto, para mim, hoje já é algo que pode ser resolvido. Agora, realmente, as blusinhas, a taxa das blusinhas, é um assunto que pode sim ser encaminhado, inclusive como um projeto autônomo a ser apresentado e apreciado pela CAI. Senador, na sua visão, fatia e o mover segue para a sanção e só o resto volta. Na sua visão, vai fatiar, o mover segue para a sanção e o resto só que volta? Essa é a estratégia? Inclusive, é isso que nós vamos defender, não é estratégia, é apenas exigir o cumprimento do regimento, sendo assim os itens que forem aprovados, como no caso o corpo principal do mover, esse que teve inclusive a participação do governo em toda a sua criação e que vem para estimular a indústria de automóveis sustentáveis, esse tem que seguir, inclusive seguir em alta velocidade. A emenda sobre as bicicletas elétricas. Tem que ajudar aqui, Fred. A ideia é votar separado. Tem que ajudar aqui. Ajuda aqui quem é. Vai votar A separado. emenda sobre a bicicleta elétrica, você vai manter ou vai retirar? Uma pergunta aqui também muito interessante, e aí demonstra o nosso senso também republicano e de ouvir os demais senadores. Vários senadores apresentaram várias emendas de destaque, várias emendas supressivas, adicionais, e muitos deles também focados a bicicletas e a moto. É um assunto que ainda não chegou no contexto geral, ainda estamos, nesse momento, buscando estimular, sim, não só as bicicletas elétricas e não elétricas, mas também as motos elétricas, para que se consiga o melhor texto possível e elas possam participar do mover, preservando
o estímulo que não começa hoje, mas que começou há bastante tempo, da Zona Franca de Manaus. Então é algo que não deve ser ignorado pelos senadores aqui, a preservação do interesse nacional em estimular a fabricação, nesse caso específico, de bicicletas na Zona Franca de Manaus. Está separado, senador? E aí, exatamente essa pergunta, vai votar separado? Isso já foi combinado com o presidente Pacheco? Como que vai ser o rito? Isso já foi combinado com o presidente do Senado? O rito, primeiro, se volta o texto por inteiro e após a aprovação, que eu acredito que esse é o caminho, segue para os destaques, ou seja, item por item, quem tiver interesse, através de suas lideranças, pode pedir para destacar aquele assunto específico, debater dentro do Senado a sua visão e aí, sendo vencedor, permanecer aquele destaque que foi levantado. Mas a questão da sanção, é que o senhor falou que poderia ir, o governo poderia ir para a sanção diretamente. Desculpa, eu só queria entender se é exatamente isso. Então, a parte do mover foi aprovado, como o senhor disse, não deve ter nenhuma dificuldade nisso. Aí segue para a sanção. As partes que o senhor vai retirar por entender que são matérias estranhas, essas partes voltariam sozinhas para a Câmara? E isso já foi combinado com o presidente Pacheco no sentido do rito burocrático mesmo da mesa? Bem, o procedimento é este, de fato. Aquilo que não tiver divergência entre senadores e deputados segue para sanção presidencial, cabendo ao presidente Lula vetar ou não. Como é algo que já está sendo construído, a tendência é que não vete. De outra parte, o projeto caminha para a Câmara dos Deputados para ser analisado aqueles pontos que foram divergentes. Dentre eles, aqui, eu já antecipei aos senhores, petróleo e gás, a questão que diferencia o álcool, desestimulando o consumo do álcool nacional e também a questão da taxação das blusinhas. Você vai ser excluída. Ele volta a taxação dele que está dentro do projeto. Não, ele volta. Não. Quando retorna para a Câmara, ela pode ser inserida novamente, porque vai. Então, aqui, falando em outras palavras, aquilo que não é aprovado pelo Senado, ele retorna para a Câmara, como uma série de emendas. E aquelas emendas serão analisadas, se ela permanece ou se não, se a Câmara entende diferente. Então, a Câmara passa, nesse momento, a ser a casa revisora. Ou seja, aquilo que o Senado falou, a Câmara pode ter um entendimento diferente, porque o projeto começou pela Câmara dos Deputados. Então não vai a sanção. Volta para a Câmara. Nesse caso específico, sim, desses pontos que não forem absolvidos e aprovados pelo Senado Federal. Então vai ser fatiado, a parte que há consenso vai para a sanção. Exatamente. E a outra parte não, porque vai precisar do crivo da Câmara dos Deputados. Então, eles voltarão a analisar mais uma vez. O rito permite Certo. Perfeito. Vamos lá. Então, aqui, você traduziu para mim aqui. O projeto começou na Câmara, foi aprovado pela Câmara, vem para o Senado. Aquilo que não é aprovado pelo Senado, ele foi modificado. Ele retorna para a Câmara para saber se essas emendas, elas continuam ou não, se a Câmara. Mas os itens que foram aprovados pelo Senado, eles não são mais analisados pela Câmara. A Câmara não vai analisar aquilo que ela já analisou, aprovou, o Senado passou e aprovou. Eu estou falando pela validade do programa. O programa vai ter que esperar a tramitação final na Câmara para ser sancionado e voltar a valer. Não necessariamente. Esses pontos específicos, sim. Esses pontos específicos, sim, mas não ao projeto por inteiro. Vai ter acesso ao relatório, sim, claro que vai ter. Esse é o único projeto que está tramitando. E ele que foi, que teve, já está pronto. Está na fase final, que está só nessa situação agora das bicicletas. Conversei com senadores do Amazonas, que têm as suas preocupações, mas não foi apenas senadores da região, e uma preocupação também do governo de não tirar esse estímulo da Zona Franca de Manaus. Certo? E aí eu espero realmente que os senhores acompanhem essa votação. Repito mais uma vez, a gente tem que ter seriedade sobre aquilo que faz, e nós estamos tratando aqui no Senado Federal de um projeto que se chama Mover, que tem
que não tem nada a ver com a taxação das blusinhas, foi inserido, é um corpo estranho, não deve ser analisado nesse momento e no nosso relatório não vai constar. E se algum outro senador pensar diferente, ele vai ter que defender e convencer a maioria, 41 senadores que estarão presentes. O senhor falou que a Câmara dos Deputados vai analisar de forma diferente dessa vez no momento. Queria saber se já houve algum diálogo entre os presidentes da língua chiquena sobre isso, ou se ainda vai ter essa discussão. O que eu mencionei foi que um assunto tão importante como esse, que foi a taxação das blusinhas, foi votado de maneira simbólica na Câmara dos Deputados. Muita gente foi pega de surpresa, porque ali não sabia que seria naquele momento, inclusive com todos os outros artigos que foram inseridos. E muito provavelmente, quando retorna, que vai ser votado o que foi vetado pelo Senado, será de maneira individualizada. Então, vai ser de maneira transparente para que o eleitor em casa possa verificar como cada parlamentar lhe representa. Essa é uma pergunta interessante. Realmente pode ser que a Câmara dos Deputados entenda diferente. Dizer, não, vamos taxar a blusinha. Aí vai ser um entendimento da Câmara com o governo, né? Então nós vamos defender, mais uma vez, que esse assunto pode ser tratado de várias maneiras, na reforma tributária, na regulamentação, num projeto autônomo, inclusive pelo próprio Senado, e aí tem uma sequência em que se possa avaliar. Repito, um projeto como esse, ele não interfere só nas blusinhas, ele interfere em todo o sistema de compra, de importação, no mercado externo, no mercado interno, e precisa ser debatido. Lembre o que eu comecei falando aqui, nós aprovamos há pouco mais de 9 meses um programa do governo federal, justamente para evitar esse problema da taxação, que foi o remessa conforme. Então, antes as empresas não tinham um rito tão rigoroso como tem hoje. Essas empresas já são taxadas, já pagam 17% de ICMS. Então, essa mudança agora não seria mais 20%, seria no total 44%, porque o ICMS só ia ser inserido depois da taxação do imposto de importação. Então, nós temos que tratar com muita seriedade, abrir diálogo e respeitar a intenção do varejo nacional, que também é a nossa, tem a preocupação com a geração de empregos, mas até essa discussão pode ser mais positiva, acrescentando, por exemplo, instrumentos para que se coloque uma quantidade por CPF de valor mensal, ou então que se possa individualizar aqueles itens, e aí numa tabela de tributação, um item essencial tem que ser diferente de outros, ou seja, tem um amplo espaço aberto para discussão, mas que não coloca o Brasil fora do contexto geral de acordos internacionais que permitem que recursos, que itens com até $50 de envio, se tenha um olhar diferenciado. Senador, Então, o senhor falou que conversou com o ministro do Alto do governo sobre o conteúdo local do petróleo. Sobre as blusinhas, o que o governo falou, o senhor pediu para o senhor retirar do texto? Como é que foi a sua tomada de decisão? Bem, sobre a blusinha, eu conversei, entendi os argumentos apresentados pelo ministro Haddad, que demonstrou, claro, um aumento de receita para o país. Ele defendeu a A princípio era o que o governo queria, mas criou um programa específico que foi a remessa conforme. E aí é onde eu defendo, vamos avaliar esse programa. E esse outro assunto pode voltar de várias outras formas, inclusive pelaquela regulamentação que já se espera da reforma tributária. Então, a todos aqui, eu quero me colocar sempre à disposição. Eu vou precisar, de fato, encerrar. Eu acho que esmiucei aqui as perguntas e finalizo com o senhor aqui. Por que não é feita a remessa conforme para a produção brasileira e para o varejo brasileiro? Nós também perdemos esse negócio. Essa é uma linha de defesa importante. A linha de defesa de estimular o mercado interno, desonerando. Vocês acompanharam aqui que a própria desoneração foi judicializada, mesmo depois de acordo feito. É isso que vai fazer com que os empregos permaneçam. Concordo também com a pergunta feita. Obrigado. Vai chegar agora, acho que mais meia hora.